Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Koinonia Play. E eu trouxe hoje uma palavra para o seu coração. Esta palavra está no livro de Mateus. Mateus, vamos abrir a nossa palavra do Senhor no livro de Mateus 23. No capítulo 23, versículo 23, iremos ler o 23 e o 24. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas deveis ter feito e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Quando eu li essa passagem, eu pensei num primeiro momento que ela era uma palavra assim um tanto quanto pesada, né? Pra gente, porque quando ouvimos falar em fariseus hipócritas, nós não pensamos em coisas boas, pensamos em coisas até um pouco ofensivas, assim, né? Mas eu tenho estudado um pouco e o Senhor tem me ensinado um pouco sobre algo que muitas vezes o diabo tem tentado tirar de nós, porque ele não quer que nós tenhamos esse hábito. E eu quero falar hoje um pouquinho com vocês sobre ter foco. Ter foco, sobre não ser distraído, não se distrair com tantas coisas que nos cercam, redes sociais, nosso trabalho, a nossa casa, tantos afazeres. Parece que o dia está cada vez mais curto e nós não conseguimos dar conta de todas as tarefas que temos para fazer. Assumimos tantos compromissos. Fizemos muitas coisas. Não digo para vocês que não é satisfatório. Para mim é. E é uma grande dificuldade para mim ter foco, porque eu gosto de ter tarefas para fazer e chegar no fim do dia e olhar para minha lista de tarefas, olhar para minha agenda e ver que eu tiquei, dei um cheque em quase todas, mas sempre acabam ficando algumas para trás. Mas será que é isso mesmo que o Senhor quer de nós na nossa vida diária com Ele? Será que é isso? Será que é isso? Será que nós não damos muita importância a coisas pequenas e pouca importância a coisas muito grandes? Fica essa reflexão para que você pense sobre isso. Pense sobre a sua rotina, veja o que é que você tem colocado na sua agenda para fazer, que às vezes pode ser que seja uma coisa muito simples, de pequena importância. E a que mais tem importância, muitas vezes deixamos de lado. E ela deveria ser a nossa primeira importância. Deveria ser o nosso foco principal. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho vivido, que isso tem me tirado um pouco da minha zona de conforto. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu faço muitas coisas, né? E na minha vida profissional, as coisas estavam um pouco estacionadas, vamos dizer assim, né? Um pouco estacionadas, porque eu estava fazendo muitas coisas. Eu gosto de costurar, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de pintar. Essas atividades manuais são coisas que para mim são super satisfatórias, me fazem bem. Porém, eu estou dedicando muito mais tempo para estas coisas e eu não tenho me dedicado àquilo que o Senhor me destinou a fazer, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, que é o meu trabalho, que é trabalhar com crianças, que é trabalhar com o balé, que é através dessa ferramenta levar Jesus, levar amor, transformar a realidade e a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. E eu estava deixando isso para trás. E esta palavra, ela veio de encontro a essa minha necessidade, porque eu precisei entender
que eu não estava dando prioridade para o que mais importava, eu não estava dando foco para o que mais importava, sabe? E eu gosto muito, quando eu preparo uma meditação, quando eu preparo um versículo, de ver outras versões da Bíblia, né? Porque eu acho que isso nos traz talvez uma clareza maior da palavra do Senhor. Às vezes é uma palavra que ela está escrita de uma forma diferente. Quando a gente lê uma outra versão, a gente passa a ver com outro sentido. E isso é importante. E eu li uma versão que se chama The Passion. Ela é uma versão em inglês. E trazendo para o nosso país, né, para o Brasil, ela é como se fosse uma linguagem de hoje, ela é um pouco mais esclarecedora, né? A linguagem dela é um pouco mais fácil de se entender, né? E esse mesmo versículo de Mateus 23 e 24, eu quero ler ele para vocês neste sentido, para que vocês possam observar que o que ele está falando aqui faz total sentido quando nós tiramos o nosso foco daquilo que é muito importante e damos mais sentido às coisas que não têm tanto valor. Diz assim: grande tristeza aguarda vocês, estudiosos religiosos e fariseus, fraudes e fingidos. Nessa parte ele ainda continua sendo um pouco agressivo nas palavras, né? Mas não tanto quanto na primeira versão que eu fiz a leitura. Vamos seguindo. Pois são obcecados por assuntos periféricos, como o pagamento de dízimos meticulosos sobre as menores ervas que crescem em seus jardins. Esses assuntos não são errados, porém vocês ignoram as mais importantes tarefas de todas: andar no amor de Deus, demonstrar misericórdia aos outros e viver com integridade. Reajustem os seus valores e coloquem as coisas principais em primeiro lugar. Que guias cegos procuram pelo em ovo. Vocês tiram uma mosca de sua bebida, mas ao mesmo tempo engolem um camelo sem perceber. Queridos, esta palavra para mim tocou profundamente o meu coração, porque eu entendi o que significa nós sermos pessoas que focam em coisas que não têm importância e focam em coisas que têm, e não focamos em coisas que têm importância. Olha só esta palavra. Nós precisamos reajustar os nossos valores. Precisamos ter foco em Jesus. Precisamos ter foco no amor do Senhor. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso ajudador. Ele é quem vai suprir as nossas necessidades. Mas muitas vezes nós tomamos isso para nós e nós queremos correr o dia inteiro. E não paramos para ouvir a voz do Senhor. Não paramos para nos dedicar à leitura da palavra. Não paramos para orar. Não paramos. Eu entendo, queridos, que quando aquela palavra fala que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, nós precisamos ter o nosso momento de intimidade com o Senhor. Mas eu entendo também que este versículo fala muito sobre ter foco e parar para ouvir aquilo que o Senhor quer de nós. Hoje mesmo, enquanto estava preparando essa palavra, eu estava escrevendo e ao mesmo tempo eu estava pensando: eu preciso lavar a roupa, eu preciso passar um pano na casa, eu preciso limpar o meu banheiro, preciso ajudar a Ana com as tarefas, eu preciso fazer tantas coisas. E na hora o Espírito Santo falou: tá vendo? O teu foco não está em mim. E aí eu pedi perdão para Deus e digo: Senhor, deu, chega. Eu dei uma ordem. Às vezes nós precisamos dar uma ordem para nossa alma. Está na hora de ouvir o Senhor. E quantas vezes nós, na grande maioria do nosso dia, nós não fizemos isso, queridos. Nós não fizemos. E eu estou lendo um livro, né, que ele fala sobre mães espirituais, que nós precisamos ser pessoas que possam ser ajudadoras na vida de outras pessoas. E ela coloca aqui, faz uma pequena lista
de coisas que são assuntos essenciais e de assuntos não essenciais. E eu quero ler algumas coisas para vocês e eu quero ver se isso não faz total sentido, porque para mim fez total sentido, foi como se tivesse descortinado a maneira como eu lido com as situações do dia a dia e me fez entender que a maneira como eu estava buscando ao Senhor, não que estava errada, mas talvez ela não tenha a qualidade que ela precisa ter, entende? Então vamos lá. O que são assuntos não essenciais que nós nos preocupamos muito? Como adoramos? E ao invés de nós pensarmos em como nós adoramos, nós precisamos ter um assunto essencial de quem adoramos. Vocês entendem a diferença de como adoramos para quem adoramos? É só uma pequena palavra que muda, mas ela faz um sentido totalmente diferente. Próximo assunto não essencial. Como é a nossa aparência? Como é a maneira como eu me visto? Como é essa máscara que eu coloco todos os dias quando eu saio de casa? E ao invés de pensarmos nesse assunto não essencial, nós precisamos pensar em como vivemos. Como é a nossa vida com o Senhor? Ela é uma vida de integridade? Ela é uma vida de caráter? Ela é uma vida em que eu tenho buscado ao Senhor em primeiro lugar e colocado Ele em primeiro lugar em todas as minhas decisões? O próximo assunto não essencial, nossas conquistas, tudo aquilo que nós conquistamos. E isso precisa ser substituído por como amamos. Não são coisas que têm preço, mas são coisas que têm valor. É diferente. Próximo assunto não essencial, nossas opiniões, o nosso achismo, o eu acho, o eu quero, o eu posso. Vamos substituir esses assuntos não essenciais por um assunto essencial, que é a verdade de Jesus. A verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que nós precisamos ter dentro do nosso coração todos os dias. Próximo assunto não essencial, nossa identidade na cultura. Tudo aquilo que nós recebemos como bagagem na nossa vida, todas as pessoas que entraram e que saíram na nossa vida, que deixaram marcas positivas ou negativas, isso é um assunto não essencial. Nós precisamos substituir por um assunto essencial, que é a nossa identidade em Cristo. Quem você é em Jesus, o que Jesus fez por você, como você era, não faz mais parte de você. O que você é hoje em Cristo, aquilo que Jesus te deu, é o que tem mais valor e mais importância. Outro assunto que não é essencial, o que possuímos, o que nós temos de posse. E nós precisamos substituir isso pelo que damos. O que nós temos ofertado, o que nós temos entregado, o que nós temos nos doado para o reino do Senhor, para as pessoas que estão ao nosso lado precisando de uma palavra, para as pessoas que estão precisando de uma ajuda. Próximo assunto não essencial, o que nós comemos. E um assunto essencial é o que dizemos. Muitas vezes esse o que comemos não se fala em comida, mas o que temos nos alimentado, qual a informação que nós temos deixado entrar no nosso coração. E é isso que vai fazer com que faça total sentido naquilo que nós vamos dizer para outros. A boca fala daquilo que o coração está cheio, não é mesmo? Outro assunto não essencial, o que a cultura, o que a sociedade diz. Não podemos substituir isso pelo que a Bíblia diz, que é um assunto essencial. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre o que é certo, sobre o que é errado. A Bíblia é o nosso manual, ela é o nosso guia. Nós precisamos nos basear por ela, precisamos andar sobre a palavra de Deus. Outro assunto não essencial, o que os outros fazem. Ah, mas o fulano fez isso.
mas o ciclano fez aquilo, mas aquilo que ele fez não foi certo, mas aquilo que ela falou foi errado. E ao invés de nos preocuparmos com estes assuntos, nós precisamos nos preocupar no que nós fazemos, o que nós dizemos, o que nós falamos aos que estão ao nosso redor. Nós não temos essa autoridade de julgar ninguém. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Outro assunto não essencial, o que estudamos, o que nós temos lido, o que temos absorvido. E assuntos essenciais, o que nós vivemos. Será que o que temos lido tem, de alguma certa forma, influenciado na forma como a gente age com outros? Como nos relacionamos com outros? Assuntos não essenciais, o que os outros acreditam. Assuntos essenciais, o que nós acreditamos. Nós temos Jesus como nosso Senhor, único e suficiente Salvador. E nós só acreditamos nele. Assuntos não essenciais, como fizeram o mal a nós. Vejo tantas pessoas perdendo um tempo de sua vida, guardando mágoas, guardando rancores, guardando coisas negativas, não liberando perdão. Enquanto nós precisamos estar mais preocupados em como nós perdoamos. Nós sabemos que o perdão é para a nossa cura, é para que nós possamos ser curados, para que o Senhor possa continuar a sua boa obra em nós. E isso tudo que eu acabei de falar identificou muitas coisas na minha vida que eu não estava focada. E eu precisava, de verdade, eu preciso, né? Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Nós precisamos ter foco no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. E eu finalizo essa palavra com aquela palavra super clássica, né? De Lucas 10, onde fala de Marta e Maria. Porque Marta, ela não escolheu, ela não fez o que era errado aos olhos de Jesus, porque ela escolheu receber Jesus na sua casa. E isso foi algo muito bom. Mas Maria foi quem teve o foco certo. Porque Marta recebeu Jesus, ela tinha Jesus na sua casa. Mas ela queria saber de arrumar, de organizar, de fazer as coisas. E ela não teve o foco de estar aos pés de Jesus, assim como Maria fez, né? Então, esta é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês nesta pequena meditação do nosso Koinonia Play. Que você possa fazer, né, um apanhado geral de como tem sido a sua rotina, de como tem sido a sua vida. Você precisa observar se você tem reclamado tanto que você não tem tempo, se os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida têm tomado um andamento ou se eles estão parados porque você está tão preocupado em fazer outras coisas e não traz o seu foco para aquilo que realmente precisa ser feito. E assim como neste versículo que nós lemos de Mateus 23, aonde ele fala: vocês ignoram as coisas mais importantes, a tarefa mais importante de todas, andar no amor de Deus. Que nós possamos andar no amor de Deus todos os dias, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E se nós pararmos um minuto e fazermos uma breve reflexão de tudo que o Senhor tem feito por nós, nós só temos motivos para agradecer. E nós não somos merecedores de tamanha grandeza, de tamanha misericórdia. Mas Ele nos amou, Ele escolheu nos amar. E é nesse amor que nós precisamos estar firmados. É nesse amor que nós precisamos estar agarrados, apegados, para que Ele possa ministrar o seu coração. E quando nós tomamos essa decisão de focar naquilo que é do Senhor,
as outras coisas vão acontecer. As bênçãos do Senhor virão sobre nós. Não falo sobre bênçãos materiais, mas eu falo sobre ter uma família, sobre ser um exemplo no trabalho, enfim, sobre tantas coisas. Então, que o Senhor possa nos ajudar nesta dificuldade, que Ele possa ouvir a nossa oração e o nosso clamor e que nós possamos dar um basta nesta vida louca, nesta vida alucinada e que nós precisamos focar apenas naquilo que importa, que é estar aos pés do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde poderosamente, em nome de Jesus.